Na partida contra o Atlético, principalmente no segundo tempo, vimos uma atitude diferente do CRB. E é essa atitude que queremos daqui para frente na Série B. Atacante da Belmonte volta a marcar há quase 2 anos e fala da importância desse gol na sua carreira daqui para frente. Facundo Barceló, novo reforço do Clube de Regatas Brasil. Vocês conhecem, sabem por onde ele gosta de atuar, conhecem suas características? Vamos trazer informações sobre este reforço aqui também no vídeo de hoje. Com a suspensão do GG, Giovani é quem deve fazer a meiuca ao lado de Danielzinho e Meritão. Ele que entrou muito bem no jogo contra o Atlético. Tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Fala, minha tropa do Identidade Regatiana, tudo bem com vocês? Se é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações para não perder nada, lembrando que seu like, seu comentário são sempre muito importantes para o nosso crescimento. Mas vamos falar do que interessa, vamos falar de Clube de Regatas Brasil, que é a paixão de todos nós. Vamos alimentar o nosso regatianismo, se mantendo bem informado aqui no canal. Clube de Regatas Brasil, que venceu a equipe do Atlético por 1-0 no estádio Rei Pelé. Jogo difícil, complicado. Nós que estávamos olhando já para a parte de baixo da tabela. E a Série B é uma loucura. Eu vou trazer aqui a tabela de classificação para a gente analisar exatamente isso. A Série B é uma loucura sem fim, gente. Série B estava a 4 pontos da zona. Venceu o Atlético, agora está a 7 pontos. Está no meio de tabela, literalmente no meio de tabela. E olha só como essa vitória foi importante. Porque agora nós já temos 7 pontos de vantagem para o Z4. Já não olhamos mais para ele, pelo menos nessa rodada. Já estamos olhando aqui para a parte de cima da tabela. Então, resultado muito importante. E dá sim para a gente ter expectativa do CRB vencer a equipe do Volta Redonda fora de casa. A Série B que tem rodada sendo inaugurada hoje. Novo Horizontino enfrenta a equipe do Coritiba, né? Rodada 22, né? A abertura, é o único jogo hoje, né? Amanhã tem continuidade com o Amazonas enfrentando o América, o Remo joga contra o Botafogo no sábado e assim vai a rodada sucessivamente, né? Mas, assim, a gente pode ter expectativa do CRB vencer fora de casa devido à atitude da equipe nesse jogo contra o Atlético. Isso mesmo, principalmente no segundo tempo. A gente viu uma outra atitude, uma outra postura dos jogadores. Se fala muito aí nos bastidores de um pacto que existe entre o Barroca e este grupo de atletas, né? Se é verdade ou não, não sei. Mas o que eu sei é que a conversa no vestiário, e o Barroca falou sobre isso no intervalo, fez efeito. A equipe que no primeiro tempo contra o Atlético não esteve tão bem assim, saiu vaiada de campo, mas que no segundo tempo teve uma outra atitude. A gente viu um CRB que abusou de cobrar meio escanteio curto, mantinha aquela posse da bola, tentava por muitas vezes penetrar ali a defesa do Atlético. A gente viu um CRB que finalizou mais de fora da área, né? Com o Douglas Baggio, com o Igor Meritão, com o GG, e isso é uma coisa que não acontecia muito nos outros jogos. E contra o Atlético podemos ver isso, né? Deu para ver isso. A equipe que tentou arriscar, só faz o gol quem chuta, né? Isso, torcedor. A gente viu uma postura de um time que sabia o resultado que queria, sabia o resultado que importava, que não havia outro resultado de momento a não ser a vitória. Então a gente viu os jogadores se dedicando, correndo e buscando essa vitória contra o Atlético. Então dá sim para a gente esperar que o CRB possa voltar a vencer fora de casa contra o Volta Redonda após esse longo período sem vencer fora de casa, né? Se o time manter essa mesma atitude na Série B, não precisa sempre jogar bonito, o importante é vencer, somar os 3 pontos. E nós já estamos aqui, como eu falei, olhando para a parte de cima da tabela. E se manter essa atitude, dá sim para a gente continuar da forma que vem sendo o campeonato, jogo a jogo, uma decisão de cada vez, para lá na frente a gente ver o que pode acontecer, se dá para alcançar o objetivo maior, que seria o acesso torcedor regatiano. Para este jogo, o CRB não vai contar com o meia-campista GG, que está suspenso, né?
recebeu o terceiro cartão amarelo e não vai para o jogo contra o Volta Redonda. Giovani entrou no segundo tempo no lugar do GG, né? GG que não estava tão bem assim contra o Atlético, não fez um bom primeiro tempo e foi substituído. O Barroca falou na entrevista que foi devido ao cartão, medo de ser expulso, mas eu acredito que é mais para preservar o atleta, né? Foi devido que ele não estava atuando bem. Giovani entrou e eu gostei. Gostei da atuação do Giovani. Gostei porque o Barroca trouxe o Danielzinho para jogar mais próximo do Igor Meritão, né? E botou o Giovani, que tem essa característica mais de armador, para fazer ali mesmo aquele camisa 10. E o Giovani fez muito bem. Seja por muitas vezes achando aquele passe nas costas da defesa, aquele passe em profundidade, e foi aquele meia articulador que a gente espera dele. Me lembrou um pouco daquele Giovani lá no auge, né? A gente sabe que o Giovani tem muita qualidade, mas porém veio embaixo lá do Paysandu, e eu gostei muito da entrada do Giovani nessa partida contra o Atlético, e eles acredito que o mais provável é que ele seja titular contra o Volta Redonda, espera-se isso, né? Mas também o Barroca pode optar em colocar um meia mais defensivo, né? Como o Caliel, o próprio Christopher, ou quem sabe até o Gazão, que ele não utiliza muito. Mas eu confesso que gostei do Giovani, e o CRB ganha mais uma opção, né? Ele que veio para isso, e que os reforços possam ser úteis ao Clube de Regatas Brasil, né? A gente viu nesse jogo, mais uma vez, um banco de reserva que fez a diferença. O William Potter, que entrou bem contra o Atlético, o próprio da Belmonte, não só pelo gol, o Christopher também esteve bem. Então, a gente pode sim esperar algo a mais desses atletas que chegaram lá na mini janela de transferência, né? Torcedor regatiano, e quem ganha com isso é o Clube de Regatas Brasil. E falando em reforço, o CRB apresentou o jogador Facundo Barceló. Apresentou não, anunciou, né, em seu Instagram, na sua rede social, lá, a página oficial do clube, o atacante Facundo Barceló. Ele que atuou aqui no Brasil pela primeira vez ano passado com a camisa do Ceará, foi transferido depois para o Goiás, né? Ele que tem dupla nacionalidade, é um jogador uruguaio, né? Uruguai-italiano, né? O Facundo Barceló, né? Dupla nacionalidade, como eu falei. Tem 32 anos, né? E tem 1,80 m, é destro, 70 quilos ali, joga de centroavante, joga também de segundo atacante, o jogador Facundo Barceló. Nesse ano não tem bons números, né? Mas é um jogador que pode ser interessante para o Clube de Regatas Brasil, para o restante dessa Série B aí, o Facundo Barceló. Eu vou trazer aqui um vídeo dele, para que a gente possa saber um pouco das características do atleta. Vamos conhecer um pouco do estilo de jogo do atacante Facundo Barceló. Facundo Barceló chega ao Brasil para vestir a camisa 9 do Ceará. O atacante de 30 anos marcou 14 gols em 2023 pelo Guarani do Paraguai. Em campo, Barceló se destaca pelo perfil batalhador e que não foge dos embates, além de conhecer os atalhos da grande área para deixar sua marca nas partidas. Eu sou Jonathan Cavalcante, analista de desempenho aqui do canal Jogo Direto, e se você curte esse tipo de conteúdo, já vai deixando seu like, se inscrevendo, para que você possa receber muito mais conteúdos do Vozão. Aqui eu vou trazer com detalhes o estilo tático, as características do Facundo Barceló, novo camisa 9 do Vozão. Antes de ir para o campo, trazer alguns dados interessantes do Facundo Barceló, né? 40 jogos nessa temporada, 29 iniciando como titular, média de 64 minutos em campo, 1,4 finalização por jogo, 18 toques na bola, né? Um jogador que toca pouco, mas é um atleta muito importante em determinados momentos da partida. Vence 75% dos duelos aéreos que disputa e 67% dos duelos pelo chão que disputa. Um jogador que é muito brigador, um operário da bola, como a gente costuma falar, e sofre média de 1,2 faltas por partida. A gente vai ver que o mapa de calor, um jogador de muita mobilidade, atuou como centroavante, como segundo atacante, ali quando atuava em alguns momentos como centroavante de maior peso e de menor mobilidade. É um atleta que se movimenta muito, como a gente pode ver no mapa de calor.
Um dos pontos fortes do Facundo Barcelo é o jogo aéreo, né? Um atleta que ganha muitos duelos de primeira bola, nessa jogada mais direta, incomoda muito os zagueiros, apesar da sua estatura não ser tão alta, né? Um cara é só de 1,80 m, mas vence muitos duelos, consegue em muitos momentos cabecear a bola para alguém ganhar a segunda bola, né? A disputa da segunda bola. Então a gente vê que ele incomoda bastante, então é um ponto que deve ser bastante utilizado, principalmente num contexto de Série B. A gente vê, ó, mais uma vez, disputando no alto, vencendo duelos, fazendo com que a equipe conquiste muitas vezes o duelo de segunda bola. A gente vai perceber que o Barcelo é um jogador que gosta em alguns momentos de flutuar, né? Tem uma certa mobilidade, então gosta de fazer esses apoios frontais, cair pelos lados do campo, principalmente quando jogava com um centroavante mais pesado, ele fazia essa função de mais flutuador, né? Então, ocupando essa faixa de campo, né? Esse entrelinha, para tentar fazer algumas jogadas de pivô, fazer esses apoios e a equipe tentar manter a posse de bola e conseguir, aos poucos, entrando no último terço do campo do adversário. A gente vai ver que é uma tônica do Facundo Barcelo, esse tipo de situação, vindo fazer o apoio, jogando como centroavante ali, ó, sempre se movimentando bastante. Novamente aqui, ó, já domina, já faz o passe e já se direciona para a grande área para tentar explorar ali e esperar, melhor dizendo, esse cruzamento, bola passa, chega para o centroavante e aí faz o gol. Se você está gostando dessa análise, não esquece, deixa o seu like e, claro, se inscreve no canal, que é muito importante para que a gente possa atingir a marca de 10 mil inscritos ainda nesse mês de janeiro. A gente vai perceber que o Barcelo é um jogador que utiliza muito o seu corpo, né? Como a gente já viu nas jogadas de lançamento longo, mas também a partir do passe que vai em direção ao seu corpo, ele vai utilizar o quê? O pivô, vai utilizar o seu corpo, abrir os braços, sustentar a marcação adversária. A gente vê ele contra o Barbosa, né? Barbosa que esteve muito perto de ir para o Fortaleza e foi para o Botafogo. E a gente percebe que ele é um cara que vence muito esse duelo, protege muito bem, sustenta bem a marcação e depois faz o passe. Um detalhe que chama atenção nesse pivô do Barcelo é que geralmente ele precisa de mais de um toque, né? Geralmente 2, 3 toques para fazer esse pivô e sempre buscando trabalhar para quem está do seu lado ou para quem está de trás, chegando aí para finalizar. Então, tem um volante, por exemplo, que finalize, um meia que finalize de média e longa distância, também é essencial para o jogo do Barcelo, né? A gente percebe aqui, ó, utilizando muito bem o corpo, protegendo aí mais de 1, 2, 3, 4 toques para dar prosseguimento à jogada, né? É um pouco diferente, por exemplo, do Recalde que a gente trouxe análise aqui. Informação aí do torcedor do Ceará, né? Quando ele foi contratado para o Ceará, o Facundo Barcelo, né? É um jogador interessante. Eu acredito que pode ajudar muito o Clube de Regatas Brasil nesse modelo de jogo do treinador Eduardo Barroca. Eu sei que todas as vezes que chega reforço, é anunciado aqui no CRB, é sempre uma crítica muito grande, uma pressão muito grande em cima do nome anunciado, né? A galera acha que o CRB é um Barcelona da vida, né? Que nada no mundo de dinheiro, né? Pode contratar qualquer um, mas o Barcelona parece ser um jogador interessante. Ele ainda está se adaptando ao futebol brasileiro, vale a pena frisar isso, porque a sua carreira, toda a sua trajetória ele fez fora do Brasil, né? Já que é um jogador uruguaio, né? Então, assim, pode ser que dê muito certo com a camisa do CRB. Né, ele que, como o rapaz trouxe a informação, usa muito ali o seu jogo de corpo ali, consegue por muitas vezes fazer aquele pivô ali para o meio que vem chegando de trás, para o próprio atacante que joga ao seu lado. Então, assim, pode ser muito útil e vai ajudar o CRB. Acredito que vai ajudar muito. Porque o CRB tem alguns meias com essa característica, né, de finalizado fora da área, o próprio GG, o Danielzinho, né, e o Facundo, como incomoda muito os zagueiros e consegue, por muitas vezes, ganhar essa disputa com o zagueiro. Então, para esse modelo de jogo que a gente vê o CRB atuando hoje, ele vai ser útil. Acredito que o CRB aí traz um bom reforço. Sei que a galera se apega muito à questão de número de gols, essas coisas, mas também a importância do atleta em outras funções que ele faz, né? A gente sabe que o atacante vive de gols, lógico, sempre tem que fazer gols, mas assim, ele também joga para o time, é um jogador que joga para o seu time, né? Joga ali para o conjunto, e a gente vê que ele se movimenta muito, é o estilo que o Barroca gosta, esse jogador que faz essa movimentação, ataque em profundidade, usa bastante o corpo, né? E é muito rápido, então ao meu ver,
o CRB traz um bom reforço dessa janela. Seu segundo reforço apenas, ainda é muito pouco. A diretoria precisa ir ao mercado buscar mais opções para o treinador Eduardo Barroca. Desde já, desejo sorte ao Barcelo, que tenha sucesso com a camisa do Clube de Regatas Brasil, né? Dadá Belmonte foi quem marcou o gol da vitória do CRB contra o Atlético. Ele que não marcava havia quase 2 anos. O último gol foi lá em 2023, né? Em setembro de 2023. E ele fez o gol da vitória. E após o jogo, né? Lógico, né? O jogador muito emocionado falou sobre a importância desse gol para a sua carreira. Vamos ouvir o que falou o Dadá Belmonte. Muita emoção, primeiro gol, depois de um recomeço da minha carreira, então estou muito feliz e agora buscar os objetivos do CRB e buscar coisas mais grandes no campeonato. Deus abençoou e hoje eu estou muito feliz e essa vitória é para eles e esse gol para meu menino que está completando 1 ano hoje. Por causa dele que eu estou aqui hoje. Boa, parabéns, irmão. Aí o Dadá Belmonte, né, gente? Que dá para ver, né, que o rapaz muito feliz, após voltar a marcar, falou sobre a importância desse gol, né, e falou sobre buscar objetivos maiores para o CRB nesse campeonato, né, jogador visivelmente ali emocionado ali, né, não poderia ser diferente, que esse gol traga ainda mais confiança para ele, que ele possa ter ainda mais atuações melhores com a camisa do Clube de Regatas Brasil, é isso que esperamos, e daqui para frente toda a ajuda será bem-vinda, todo mundo em prol de um só objetivo, todo mundo junto com o CRB nessa reta final de Série B, né? E o Dadá Belmonte a gente pode até ver que após o gol ele até fez algumas jogadas, acertou alguns dribles, então já vimos uma postura diferente do atleta dos outros jogos, né? O que estava criticando muito ele, né? Não poderia ser diferente, né? Os resultados não vêm acontecendo, a gente tem que cobrar, mas que ele comece a desempenhar um melhor futebol com a camisa do CRB daqui para frente, que faça muitos gols, que ajude demais o Clube de Regatas Brasil. Gente, esse foi mais um vídeo aqui no canal Identidade Regatiana. Obrigado a você que vai assistir. Se inscreve se não é inscrito. Se curtiu, deixa o teu like aqui, ativa o sininho de notificações para não perder nada e compartilha o vídeo aí nos grupos de WhatsApp, compartilha aí no grupo da família, compartilha aí com os amigos aí. Tamo junto. Eu sei que ser alvirrubro é bom demais!